Tá gravando, né? Tá. Beleza. Então vamos dar início aqui com essa pergunta aqui novamente, né? O extrativismo como atividade de sobrevivência. Vocês consideram o extrativismo uma atividade depredadora para a natureza? Aí vocês já tinham me respondido. Alguns falaram, eu acho que sim. Outros falaram, depende. A resposta mais adequada é depende, né? Quando o índio, quando as populações ribeirinhas, quando as populações de zona rural tiram o seu sustento e de maneira sustentável, ou seja, a quantidade de coisa que elas tiram não é tão grande e elas repõem, elas plantam algumas outras coisas, elas têm um manejo adequado, por exemplo, se elas cortam uma árvore, elas plantam árvores depois, ou seja, dependendo do tipo de extrativismo, pode ser danoso ou pode não ser danoso, pode depredar ou pode não depredar a natureza. Isso fica claro para vocês, né? Beleza. Só que tem também o extrativismo, não só como atividade de sobrevivência, mas o extrativismo como atividade lucrativa, que a pessoa ela não vê a natureza somente como um meio de sobrevivência, né? De olhar para a natureza e olhar e perceber, da natureza eu posso tirar o meu sustento, eu posso tirar o que eu quero comer, o que eu vou usar. E olha para a natureza como algo para gerar lucro. Eu posso pegar o que está lá, vender aquilo e ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí sim, a gente começa a perceber que o extrativismo ele pode ser uma atividade muito depredadora para a natureza. Certo? Certo. Ótimo. Aí eu boto aqui, ó. Por muitos anos, o ser humano não percebia a natureza como uma fonte de riqueza material, né? A gente, há muito tempo atrás, nos primórdios da sociedade, a gente não olhava para a natureza e pensava, caramba, eu posso ganhar muito dinheiro com o que está aí, né? Mas sim como uma fonte de sustento. A gente olhava para a natureza e falava, caramba, tudo que eu preciso para sobreviver, eu tenho na natureza. A natureza vai me dar. E vocês concordam com isso? Tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza? Sim. O que vocês acham? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Isso é uma verdade ou não? Tudo que o ser humano precisa, ele encontra na natureza, sim ou não? Eu acho que sim. Porque as coisas que a gente usa foi feito pela natureza, sabe? Foi usado os nutrientes, os materiais. E você, Cauã, o que você acha? Do que? Do extrativismo? Não, isso de que tudo que o ser humano precisa, ele encontra na natureza, sim ou não? Acho que tá certo. Ótimo. Fabielle, Ana Júlia, o que vocês acham? Joana? Eu acho que eu acho que sim. Mas tem coisas que... não sei explicar. Pode falar, pode tentar. Acho que sim. Tem coisas, tipo, a gente tem muitos... não sei falar o negócio da palavra certa. Diga. Não tem problema de falar a palavra certa, não. Pode falar a palavra errada também. Não sei falar, não. Sabe A sim. gente tem muito... eu não sei falar, deixa eu falar. Eu esqueci o que você falou. O negócio. Beleza. Eu responderia também, que eu acho que sim. Que tudo que a gente precisa, a gente encontra na natureza, né? Porque essa é a realidade. Se tudo que a gente olha ao nosso redor aqui, dá um 360 aí, tudo que a gente olha. Livro aqui, o celular, sei lá, o álcool, Fone de o ouvido. fone de ouvido, o computador. Tudo que existe veio da natureza, de uma forma ou de outra. O plástico aqui do meu monitor veio do petróleo, que é algo natural. O vidro do meu monitor veio da areia, né? Vidro é feito de areia, de quartzo, é algo natural. O celular, as peças do celular são componentes químicos e minerais e metais que vieram da natureza. Ou seja, a gente se apropriou dos recursos naturais e através de desenvolvimento tecnológico, de
de dominar algumas técnicas, a gente conseguiu transformar esses recursos da natureza, certo? Em produtos, em materiais mais complexos. Isso, tipo, tá tentando falar, tipo, mas eu não é que você fala isso tudo assim, não. Isso que eu tava tentando Claro meio que você que... sabe, claro que você sabe. Você só ficou com vergonha de falar, mas você sabe tudo isso. Porque eu tenho o poder de ler pensamento. Eu tô lendo o seu pensamento, falando o que você estava querendo dizer. Era tipo isso que eu queria dizer, Eu sei, mas entendeu? assim, vocês têm que perder a vergonha, gente. Vocês têm que entender uma coisa. Tem um pensamento assim que mudou minha vida, que é, meu irmão, todo mundo faz besteira, todo mundo erra, ninguém é o dono da razão. A partir do momento que a gente tem esse pensamento dentro da gente, a gente não vai ter vergonha mais de falar as coisas, porque você não vai ter aquele peso no ombro de falar, meu Deus, eu tenho que falar a coisa certa. Se eu falar errado, vai todo mundo rir de mim. Não, todo mundo fala coisa errada, ninguém sabe, nasce sabendo tudo, não. A gente está aqui para aprender. Não tem problema nenhum. Se você falar se tivesse errado, não tem problema nenhum. Vocês lembram do vídeo que eu falei que o mais importante é a pergunta e não a resposta? É isso, cara. Não tem problema em errar. Quando a gente fala, quando a gente tenta, quando a gente erra, é que a gente vai evoluindo, entende? Então, fique despreocupada em dar a resposta certa, de verdade. Mas voltando, vocês entenderam que é através desse nosso desenvolvimento tecnológico, dessa capacidade de transformar as coisas, que a gente consegue extrair tudo da natureza e fazer o que a gente tem aqui, fazer tudo que a gente conhece no planeta. Beleza? Beleza. Ótimo. Dando continuidade, aqui no segundo pontinho, eu digo, né? Porém, atualmente, acentuado pelo sistema capitalista, que é o vigente na maioria dos países, que visa a acumulação de riquezas, né? Acumulação de capital, acumular. Esse sistema ele quer acumular riqueza. A natureza não mais é percebida como somente uma fonte de recurso para a gente, mas sim uma fonte de riqueza. A gente quer pegar o que está na natureza, transformar, destruir e ganhar grana, muita grana. Beleza? Exemplos disso, a pesca industrial, né? Não mais a gente está falando aqui da pesca realizada pela população ribeirinha, pelos índios, pelos pescadores artesanais da Baía de Guanabara, pelos pescadores amadores, como o Matheus, como eu. A gente não está falando desse tipo de pesca. A gente está falando de uma pesca industrial. Uma pesca que usa equipamentos, que usa uma grande escala, ou seja, a quantidade de pescado que vem é absurdamente grande. Diga lá, meu camarada Matheus. Ô tio, o nome dessa pesca é pesca predatória, né? Exato, pode ser chamada de pesca predatória também. Que tem segurança pelo mar agora, quando tem esses barcos. Exato. Aí, pega esses barcos, já. Exatamente. Aqui na Baía de Guanabara, existe fiscalização para essa pesca industrial, mas é pouca, bem pouca. Deveria ter muito mais. Porque esses pescadores industriais, essas empresas que têm esses barcos industriais aqui na Baía de Guanabara, eles são malandros. Eles passam de madrugada, sabe? Horário que não tem fiscalização, que não tem a polícia marítima. E eles conseguem, mesmo com a fiscalização, eles conseguem destruir muitas coisas. Porque aqui, vamos pegar o nosso exemplo aqui, o nosso exemplo da Baía de Guanabara, né? Que a gente, cara, se a gente for aqui para algum lugar que tenha vista para a Baía de Guanabara, tem um monte de lugar aqui subindo um pouco mais ali para o Cocotá, para o Dendê, que a gente consegue ter uma vista boa para a Baía de Guanabara. Todo mundo aí, se fechar o olhinho, vai conseguir imaginar algum lugar que saiba chegar, que consegue ver a Baía de Guanabara um pouco mais de cima, né? Se tu passa aí 2 horas, 1 hora olhando para dentro d'água, com certeza, isso de dia, né? Com certeza absoluta você vai ver uma traineira dessa grande de pesca industrial aqui dentro. Com certeza absoluta. E como é que funciona a pesca industrial aqui na Baía de Guanabara? São redes, a gente chama de rede de malha fina, ou seja, o espaço entre
entre um buraquinho e um outro é muito pequeno. Ou seja, tudo que tem, todos os peixes, todos os seres que estão ali dentro d'água não conseguem passar pela rede. Ou seja, vai catando tudo. Tem a rede de malha fina e a rede de malha grossa, que o espaço entre os buracos é maior. Ou seja, se é um peixe pequeno ou se é um camarão, o que acontece? Passa pela rede e não é pescado. Mas a pesca industrial aqui na Baía de Guanabara é feita com a malha fina. A rede fininha, 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 e tem um peso, uma madeira gigante que vai no fundo da rede, que vai arrastando pelo chão da Baía de Guanabara, pelo fundo da Baía de Guanabara. E vai destruindo os corais, as estruturas, vai destruindo tudo, 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 absolutamente tudo. E quando sobe a rede, a única coisa que interessa para esses pescadores são os camarões, que é o que mais dá dinheiro para eles. Ou seja, todo o resto, todos os filhotes de peixe, tudo, tudo, tudo que vem, sem ser camarão, o que que eles fazem? O que que eles fazem? O que que eles fazem com todo o resto que não é camarão? Joga no mar de novo, já morto. Porque os bichinhos não sobrevivem a esse processo de subir a rede, separar tudo e depois jogar fora. Ou seja, é uma pesca, como o Matheus disse, altamente predatória, altamente danosa à natureza. Essa pesca se chama pescaria de arrasto na Baía de Guanabara. Arrasto porque ela vem arrastando o fundo do mar. Vem destruindo tudo que tem pela frente. Tio, Diga. lá nos Estados Unidos tem uma pesca um pouco idêntica a essa, mas é legalizada. Sabe qual é o É mais que, bizarro? é que nem temporada de caça lá, tio. Eles matam os animais só pra matar mesmo. Eles nem comem a carne às vezes. Isso é muito bizarro. Pelo É. menos eu acho isso absurdamente bizarro. Acho que é doentio essa parada, assim. Na Bahia, quando eu vou lá, às vezes a gente caça também, mas a gente come. Não, isso são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Uma coisa é você caçar um animal que seja permitido, né? Que não está em extinção, que não está nada, não é Então, um. Exatamente. Outra mas às vezes coisa, é porque a gente tá na roça, não tem comida sim, lá e a gente às claro, vezes é faz a outra coisa, comida. é outra história. Mas, por exemplo, o que aparece muito na televisão, na internet, né? Pessoas que vão para a África para caçar leão, para caçar rinoceronte. Aí Pra que isso? o cara Pra que isso? mata o É. bicho só para tirar uma foto do lado do bicho. É, Saca? Assim, isso para mim é doença, a pessoa precisa se tratar, isso é pô, horripilante. daqui a pouco o leão entra em extinção, aí cadê que vão caçar o leão? Não, é Ninguém vai bizarro. caçar leão nem vai ver, filho. Isso é bizarro, isso é bizarro. E agora tá acontecendo com a gente, né? A gente que tá sendo caçado e o caçador é o coronavírus, né? Tio, e nessas pescas de arrastão também. Não diferente, ele mata, né? Ele só fica dentro do nosso corpo mesmo. Diga, Matheus. E também tô pegando muito robalo e matando, que eu tava vendo no grupo de pesca. Acho isso Sim, errado. Eu prefiro muito. soltar o peixe. Sim. Assim, eu não vejo problema, Matheus, em você, num dia de pescaria, você levar aí um, dois peixes para casa para você comer. Isso eu não vejo É, problema. Mas o que acontece muito aqui na Baía de Guanabara, como você falou, o pescador ele vai, pega lá, pô, 40 robalinhos, tudo pequenininho, leva é, tudo para casa, mata tudo. Isso eu acho que é um problema, sabe? Eu acho que isso não é tão sustentável assim. Eu acho que isso, mesmo a gente, né, o pescador amador, com varinha e tudo mais, quando a gente leva muito peixe para casa, assim, eu não acho bacana, não. Eu acho que tem que ter essa consciência. Não adianta só a gente criticar a pesca industrial sem a gente fazer a nossa parte. Claro, claro que a escala de destruição de uma pesca industrial nem se compara com a nossa, sabe? Não, não se compara, não se compara. Não tem o que comparar. Mas mesmo assim é um dano. É algo que, ao meu ver, assim, não tem necessidade, sabe? Você sair para pescar e voltar aí com 20, 30, 40 robalos para casa, sabe? ainda mais que o robalo leva muito tempo pra ficar grande, aquele tamanho. Exatamente, exatamente. É um peixe que demora a ficar grande.
Exatamente. Continuando aqui, outra pesca que a gente vê aqui na Baía de Guanabara é a pesca artesanal, né? São os pescadores artesanais. Todo mundo que mora aqui na ilha, com certeza, quando passa pela praia aqui da Guanabara, da freguesia, do Bananal, ou ali na Ribeira, né, perto da Colônia, na Pan-Americana, já viu esses barquinhos, né, que a gente chama de caicos, esses barcos de madeira dos pescadores artesanais, né? Aqui na ilha do Governador tem uma colônia oficial de pesca chamada Colônia Z10, né? Que é uma colônia de pescadores artesanais da Ilha do Governador. São pescadores cadastrados, né, no governo, que são reconhecidos como pescadores artesanais, e eles têm alguma série de benefícios do governo por conta disso. Um dos benefícios que o governo dá aos pescadores artesanais você já ouviu falar no período do defeso? Se eu não me engano, sim. O período do defeso é um período do ano como o nome já diz, defeso, para defender, para você ter um defeso das espécies, que é de acordo com a época de reprodução dos peixes, certo? Tem a época do defeso da tainha, tem a época do defeso da sardinha, tem a época do defeso da garoupa, tem a época do defeso do robalo, ou seja, eu não vou lembrar as épocas específicas, mas cada peixe tem uma época de defeso que é de acordo com a biologia de cada peixe, ou seja, de acordo com a época de reprodução de cada peixe, certo? E a lei diz que no período de reprodução do peixe, você não pode pescá-lo, certo? Óbvio, por motivos óbvios, né? Para você garantir a perpetuação daquela espécie no período que ele está se reproduzindo, você não vai lá e mata ele no meio da reprodução. Faz sentido, não faz? E para garantir um sustento para esses pescadores artesanais, durante a época do defeso, que a lei diz, na época do defeso você não pode pescar. Mas aí o cara que depende daquela pescaria, como é que ele faz? O governo paga um salário mínimo para ele por mês durante o período do defeso, que varia aí, às vezes de 3, 4 meses no ano, certo? Certo. Interessante esse método, né? Eu acho bem bacana. Acho que o governo agora fez alguma coisa útil, né? Ajudar os pescadores. É verdade. Exato. Mas isso é uma lei bem antiga, assim, no Brasil, não é uma lei de agora. Então, é algo que é feito já há muitos anos, que eu acho bem interessante. Dando continuidade aqui, ó. Aqui, ó, uma foto que eu mesmo tirei no barquinho. Estão vendo aqui um barquinho? Uhum. Nos currais da Baía de Guanabara. É aqui na frente, tio. Aqui, ó, em frente à minha casa. Você já viu esses currais? Dá pra ver daqui. Ótimo. Esses currais, eles são estruturas de pesca, estão vendo? Uhum. Como o próprio nome já diz, é um curral. Já viu o curral onde bota boi, vaca, bezerro? Cara, é o que mais tem lá na roça, só que quase ninguém mais usa. Exatamente. Isso aqui é um curral, só que a distância entre um pau e outro, se for igual curral de vaca, o peixe vai passar no meio daquelas paradas, né? Uhum. Aqui, uma cerca é juntinha da outra, uma coladinha na outra, coladinha, coladinha, coladinha. E vai fazendo um caracol de cerca. Ou seja, o peixe vai entrando ali, vai entrando, e ele não acha o caminho de volta. Ele fica preso lá dentro. Aí os pescadores vão lá dentro, botam uma rede grande lá dentro e pegam todos os peixes que estão lá dentro. Muito doido, né, cara? Muito doido, é muito maneiro. Entenderam? É um curral que é uma reta assim, né? Um cerca de um lado, cerca do outro. Aí o peixe vai entrando, aí quando lá na frente vai fazendo um zigue-zague, certo? As cercas vão guiando o peixe para fazer tipo uma espiral assim, e no final dessa espiral tem um curral grande, que é onde os peixes vão ficar presos. Muito maneiro, muito bem feito, muito bem bolado. E dá certo, cara. Eu já fui de barco lá ver os pescadores tirando os peixes, né, com a rede e tudo mais. Dá muito certo. Tio, quase todas as noites tem, às vezes, 30 pescadores de noite, um montão de luzes assim, no mar. Aí pro lado do fundo da Baía de Guanabara?
É aqui, quase na frente também. Você mora onde? Na Amapurus. Ah, então dá pra ver tudo. Não. Maneiro, maneiro, maneiro. Aqui de casa eu consigo também ver, mas eu vejo bem de longe, assim, os currais. Muito legal. Eu moro aqui em frente à Marinha. Aí dá pra ver o mar dali da frente. Boa, boa. Fica de frente pra Teresópolis. Exatamente. Esses currais aqui, eles ficam justamente nessa área norte da Baía de Guanabara, ali, que no fundo você vê. Aqui, ó, nessa foto, não sei se vocês estão conseguindo E enxergar tem muito robalo aqui. aqui no fundo, ó, é a Serra dos Órgãos, Teresópolis, como o Cauã disse. Estão vendo? Ah, se for, dá pra eu ver também, mas é bem pouquinho. Sim. Aí voltando aqui, né? O extrativismo mineral, né? A gente falou do extrativismo animal, né? Que a gente está falando é, da pescaria e tudo mais. Agora a gente vai falar do extrativismo mineral, né? Dessa indústria da mineração, né? O território brasileiro, né? As nossas terras brasileiras, elas são riquíssimas em minério. Riquíssimas em minério de ferro, riquíssimas em ouro, riquíssimas em prata, riquíssimas em uma série de minerais muito lucrativos, né? Que os homens, os seres humanos ficam de olho grande, querendo explorar, querendo destruir a natureza para conseguir lucrar cada vez mais, né? E a gente, é um dado assim que eu fico sempre impressionado quando eu leio, né? Que estima-se que a gente não explorou nem 2% de toda a riqueza mineralógica do Brasil. E olha que a gente explora, e olha que a gente destrói e muito. Só que mesmo a gente explorando e destruindo muito, a gente não chegou nem a 2% de tudo que a gente tem aqui dentro. Então, para vocês terem noção de como o Brasil é um país muito rico em recurso, né? E esses minérios, essa quantidade de metal que a gente tem, de minério de uma forma geral, é um recurso assim essencial para a atividade industrial e fabricação de muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Como se a gente olha ao nosso redor, assim, tudo que a gente tem de metálico ao nosso redor vem dessas jazidas de minério que a gente tem ao longo do nosso território brasileiro. Ou seja, a gente tem um grau de dependência grande disso tudo, né? E, obviamente, é uma atividade com um potencial de destruição da natureza absurdo, né? Como a gente já passou por alguns crimes aqui, que as pessoas chamam de... Gente, vai finalizar a chamada. Vamos entrar de novo, rapidinho? Ok. Tá faltando um minuto aqui. Eu vou parar a gravação. Gravando. Então, galera, como eu estava dizendo, o extrativismo mineral ele tem um potencial de destruição, de dano à natureza muito grande, né? Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, Lembro. alguns chamaram de acidente, só que eu não chamo aquilo de acidente, eu chamo aquilo de crime. O que fizeram com algumas barragens, né? Como é o exemplo de Mariana e Brumadinho. Vocês lembram? Vocês acompanharam isso? Aham. Foi o rompimento de duas barragens chamadas barragens de rejeitos que destruíram grande parte da natureza ao redor, poluíram rios e mataram pessoas e outras formas de vida, né? E muitas vezes divulgam que foi um rompimento de uma barragem de lama. Só que vocês sabem se foi lama, vocês sabem o que foi aquilo? Não. Não. Aquilo não é lama. Aquilo é uma mistura de lama com produtos químicos pesadíssimos, né? Porque o que acontece? Você, quando extrai o minério de ferro da natureza, você tem que usar produtos químicos para você conseguir ter um melhor aproveitamento desse minério de ferro, certo? Você meio que, entre muitas aspas, você fazer uma limpeza nesse minério de ferro, sabe? Para você conseguir aproveitar ele melhor. E todo esse produto químico, toda essa química usada na lavagem desse minério de ferro,
são jogados dentro dessas barragens de rejeito, né? Todo o resto, tudo que sobra dos produtos químicos e do minério de ferro já limpo, já lavado, são jogados dentro dessas barragens, né? Junto com água, com lama, porque dentro do processo desse processo químico, você usa água, e quando você joga isso tudo lá dentro desses buracos, forma essa coisa parecida com lama. Só que não é lama, né? É lama, água e muita química, muita coisa química pesada. E o que estourou ali não foi uma barragem de lama, foi uma barragem de rejeito químico de mineradora, né? Ou seja, absurdamente nocivo à natureza. Isso tudo foi jogado na natureza, foi jogado dentro dos rios, passou por cima das casas, destruiu tudo. Foi uma perda de vida muito Teve grande. gente que não foi encontrada até hoje. Tem gente que nunca foi encontrada, exatamente. A família não pôde dar um enterro digno, não pôde descansar até hoje, né? Sabendo que o seu primo, o seu pai, o seu avô, a sua filha, a sua mãe está desaparecida até hoje, né? E muitos relatórios, a investigação mostrou isso depois, que a empresa Vale, né? A empresa Vale foi a empresa responsável por esse crime. Ela já tinha informação de técnicos que a segurança dessas barragens estava comprometida, né? Ela sabia que isso poderia acontecer a qualquer momento e mesmo assim não fez absolutamente nada, porque para consertar aquilo ia gastar muito dinheiro e as empresas querem gastar dinheiro? Não. Não querem, elas só querem lucrar, lucrar, lucrar e dane-se a vida, dane-se a natureza e dane-se absolutamente tudo. E outra coisa importante que a gente tem que saber, tem diversas maneiras da gente armazenar esses resíduos tóxicos que vêm das mineradoras. Diversas maneiras. Maneiras muito seguras, maneiras pouco seguras, maneiras que destroem muito a natureza, maneiras que destroem pouco a natureza. Eu duvido vocês me falarem que essa maneira que a Vale faz, qual é? Se ela é a mais cara ou a mais barata ou a que destrói mais ou menos? Vamos lá, duvido. Vocês têm uma chance só. A mais barata. É a mais barata e é a que mais destrói. E é a mais perigosa de todas. Ou seja, tem diversas maneiras de serem feitas a mesma coisa e elas optam sempre por qual? Pela mais barata e dane-se. Se destruir, se matar, eu não tô nem aí. Se eu continuar ganhando dinheiro, para mim é o que importa. E foi exatamente isso que aconteceu. E estourou a Mariana, a barragem de Mariana, morreu um monte de gente, destruiu a natureza. Um pouquinho depois, destruiu a barragem de Brumadinho, em Ouro Preto. A mesma coisa aconteceu, destruiu um monte de vida, matou um monte de animal, um monte de ser humano, a natureza foi pro beleléu, na região. E hoje em dia, nesse momento aqui, exatamente às 7h50 da manhã, nós temos sob risco de acontecer idêntico mais de 50 barragens em Minas Gerais. Tem mais de 50 barragens que podem estourar a qualquer momento. A qualquer momento pode vir o plantão da Globo, aí aquela música. Sabe? Lembra essa música que quando toca é tragédia? A qualquer momento pode ter 50 musiquinhas dessa tocando, que mais 50 barragens aconteceram a mesma coisa. E eu não estou falando isso, não é chute, não é achismo meu, não. É levantamento de pessoas técnicas, de profissionais, de análises técnicas que foram lá, fizeram pesquisas e disseram que essa barragem aqui ela pode estourar a qualquer momento. E eles não consertam, né, tio? Pra não Eles não acontecer de novo. consertam, eles não fazem nada. Eles preferem o risco, sabe? Porque para eles não muda nada. Para eles não muda nada. Quem ganha dinheiro, o chefão, ele tá bem longe da barragem. Ele tá cagando e andando. Cagando e andando. Se estourar, não é ele que vai morrer, não é a família dele que vai morrer, ele quer mais é que se dane. Então, essa é a lógica de funcionamento de muita empresa grande no Brasil e no mundo. De não se importar com as vidas, só se importar com a grana, né?
E a gente fica completamente refém disso, assim, dessa lógica louca que o que importa é só a grana, né? Isso é muito grave, eu acho, assim, da gente ficar completamente refém desse sistema que só pensa no lucro, que não pensa muito na vida, na nossa vida, né? E continuando aqui, né? A agricultura, né? Mais um tipo de extrativismo, né? Uma coisa que eu acho interessante, né? Que a agricultura, ela foi um grande marco, assim, na evolução da espécie humana, né? Antes, antes da agricultura, nós éramos nômades. Depois da agricultura, nós nos tornamos sedentários, né? E quando a gente fala sedentários, nos tempos atuais, essa palavra tomou outro significado, né? O que a gente quer dizer sedentário? Outro significado entre aspas, né? A gente entende de outra forma, mas é o mesmo significado. O que a gente entende hoje como sedentário? O que vocês acham? Ah, a pessoa que só quer ficar sentada, comendo. A pessoa que só quer ficar sentada, comendo, sem se movimentar, né? Vamos pegar esse gancho aqui, sem se movimentar, né? A agricultura, ela propiciou esse benefício à espécie humana, que a gente não precisasse se movimentar. Mas se não precisar se movimentar, que eu digo, não é ficar parado numa cadeira, e sim não precisar ficar mudando de local, no sentido de levantar acampamento e ir para outro local, fazer grandes trilhas, ir para o desconhecido, né? Porque quando a gente não tinha o domínio da agricultura, a gente não sabia plantar, a gente não sabia domesticar os vegetais, sabendo com a melhor técnica, como é que eu planto? A gente não sabia fazer isso, né? Então, como é que era? Nós éramos nômades, nós ficávamos em determinada área, nos alimentávamos das coisas que tinham ali. Quando aquelas coisas acabavam, a gente tinha que fazer o quê? Ah, tá. Mudar Passar de pra. lugar. Mudar de Exatamente. lugar. Exatamente, Ana Júlia, mudar de lugar. Porque a gente, na época, não tinha a técnica da agricultura, a gente não sabia plantar, então a gente tinha que mudar de lugar. Com o advento da agricultura, quando a sociedade, quando as diferentes sociedades, os diferentes grupos de seres humanos começaram a desenvolver a técnica de agricultura, né? A gente teve a capacidade de, opa, a comida aqui acabou, mas agora eu sei plantar. Então eu não mais sou nômade, eu sou agora sedentário, ou seja, eu posso ficar no mesmo local, porque eu tenho a técnica de plantio. Eu não preciso mais ficar ali de galho em galho mudando o tempo todo, né? E isso foi um grande marco para a sociedade humana, beleza? E esse desenvolvimento dessas plantas, isso eu acho muito interessante, né? Obviamente, vai depender de cada ambiente. A planta que eu planto aqui no Brasil não vai ser a mesma planta que eu planto na Europa, porque o clima aqui é diferente do clima de lá, né? Gente, tem alguém com um áudio vazando aí que tá alto. Não sei quem é. Parece que melhorou. Ou seja, em regiões frias eu vou ter um tipo de plantio, em regiões quentes eu vou ter outro tipo de plantio, né? Isso parece muito óbvio, né? Que uma planta que é adaptada ao frio não é a mesma planta que é adaptada ao quente. Isso faz muito sentido, né? Beleza. E uma coisa que a gente foi percebendo ao longo dos anos, até agora, em 2020, é uma perda de biodiversidade, né? A gente... Olha que coisa doida. Ó. Lê isso aqui que está escrito aqui. Lê para mim aí, Matheus. Existem cerca de 75 mil espécies de plantas comestíveis no planeta Terra. Quantas vocês conhecem? 75 mil espécies de plantas comestíveis. 75 mil. 75 mil. Esse número me impressiona muito.
Mas ele não me impressiona somente por ele, 75 mil. O que faz eu ficar muito impressionado é o seguinte: 75 mil espécies de plantas comestíveis. Quantas a gente conhece? Poucas, Chico. Pouquíssimas. Muito pouco. Pouquíssimas, quase nada. Sei lá, se a gente pensa rápido aqui, se a gente conseguir falar 20 plantinhas que a gente come, é muita coisa. Né? Se a gente ficar aqui, gastar aqui uns 10 minutos pensando, vão sair aí 20 e poucas plantas aí que a gente consegue comer. Né? Vocês já ouviram, já comeram kiwi? Acho que já. A fruta kiwi? Já. Eu Olha acho só, que já. olha só quantos tipos de kiwi. A gente só conhece aqui o kiwi, o número 11, né? Esse aqui. Né? O que a gente vê no mercado é esse kiwi número 11 aqui. Esse aqui. Mas olha quantos tipos de kiwi existem. Olha quantos tipos de kiwi existem. A Eu gente... achava que existia só esse que a gente comprou no mercado. Exatamente. Só que existem muitos tipos. Só nessa imagem aqui tem 16 tipos de kiwi. 16 tipos de kiwi. Isso é muito doido. Ou seja, com o passar do tempo, a gente foi perdendo a biodiversidade. A gente foi cada vez plantando coisas mais específicas e perdendo essa variedade de alimentos que a gente tem na natureza, né? Quem aqui já ouviu falar em punks? Eu não, Chico. Punks é uma sigla para o P, é planta alimentícia não convencional. Ou seja, são plantas que são comestíveis, só que não são convencionais da gente encontrar, certo? Alguns exemplos de punks são esses milhos coloridos. Vocês já viram esses milhos coloridos? Já. Não. Você já viu ao vivo, Matheus, na tua frente, assim? Não. Eu também não. Nunca Esse vi. milho ao vivo, eu nunca vi. Esse milho colorido, eu nunca vi ao vivo. Eu tô... Como Tem um áudio doido vazando aí, galera. é do Luiz. É quem? Era do Luiz. Fabiano. Beleza. Esse milho doido, eu tô com uma semente dele aqui, eu quero plantar, só que eu ainda não plantei. Eu quero ver se vai nascer essa espiga maravilhosa. E nasce, alguns amigos já plantaram e a espiga é totalmente colorida, parece uma obra de arte, né? Isso é um exemplo de punk, de planta alimentícia não convencional, esse milho colorido, né? Outro exemplo de punk. Outro exemplo de punk é a capuchinha. Essa planta redondinha com essa flor laranja. A flor é comestível, o caule é comestível, a folha é comestível, tudo é comestível da planta. Ela é absurdamente rica em nutrientes e parece um gosto de agrião. É meio amargo, meio picante, assim, sabe? E aqui, ó, eu trago mais umas imagens aqui com exemplos de punks, de plantas alimentícias não convencionais, né? Que são essas fontes de alimentos alternativos que normalmente elas crescem espontaneamente. A gente não precisa plantar para elas nascerem, porque elas são plantas muito adaptadas ao local. E se a gente anda na rua, cara, é porque a gente não tem a técnica de observar as plantas. Tem muitas plantas na rua que nascem em canteiro, que a gente acha que é mato, que são plantas comestíveis, né? Tem uma que, depois que eu aprendi isso, eu comecei a reparar, que é o jambu. Jambu nasce em tudo qualquer canto. É uma florzinha branca com um negocinho amarelo no meio, assim. Depois eu mando a foto para vocês. Nasce em tudo qualquer canto, em meio fio, na beirada do meio fio, na rua, aquele matinho que cresce, é jambu. Tem muita coisa que é jambu. E é uma planta que dá para fazer cachaça, dá para fazer pomada, dá para fazer um monte de coisa com esse frutinho amarelo. A gente pega o frutinho assim, esmaga ele, coloca no beiço, assim, ou na língua, fica tudo dormente, um gostinho azedo e fica dormente. É interessantíssimo. E continuando aqui, né?
E atualmente, como é que funciona essa prática da agricultura, né? Obviamente, a gente não faz agricultura do mesmo modo que a gente fazia assim que a gente começou a descobrir a agricultura aí há 10, 12 mil anos atrás, né? Existem hoje em dia diversos métodos de plantio, né? Que são o que a gente chama de práticas extensivas, a plantation e a agricultura moderna, né? As práticas extensivas é a prática feita aí em pequenas e médias propriedades, né? Pequenas e médias fazendas, sítios, terrenos, utilizando muito trabalho braçal e com auxílio aí da mão de obra familiar e voltada para a subsistência. O que é subsistência? É a gente plantar o que a gente precisa para comer e o que sobra a gente vende, certo? Já a plantation, esse método de plantio, é uma prática muito danosa ao meio ambiente, porque ela está associada ao latifúndio, né, a grandes espaços de terra, grandíssimos espaços de terra. Tem fazendas que são do tamanho de alguns estados brasileiros, ou seja, gigante mesmo, e com a monocultura. O que é monocultura? Nessa fazenda inteira é plantada uma única coisa. Isso é absurdamente prejudicial ao meio ambiente, à biodiversidade, ao solo, né? Porque a gente vai estar tirando só um elemento químico específico do solo. Por exemplo, se a gente planta só milho, ele vai tirar uma substância do solo específica, ou seja, o solo vai ficar sem aquela substância para sempre, vai acabar aquela substância química do solo, vai trazer um processo de... o solo vai ficando infértil naquele lugar, beleza? E a agricultura moderna, né, que é baseada nesse uso intenso de agrotóxicos, de máquinas e pouco respeito aos ciclos naturais, né? Pouco respeito à natureza. E que alternativa a gente tem a todo esse sistema de agricultura moderna que a gente tem hoje, né? Com dano à natureza, uso de agrotóxicos, uso de máquinas que destroem tudo. É a agricultura orgânica, né? Vocês já ouviram falar nela? Sim. Ótimo. A agricultura orgânica, ela é feita respeitando esses ciclos naturais, respeitando a biodiversidade, respeitando as espécies específicas de cada local, respeitando o tipo de adubo que você coloca. Nada que na agricultura orgânica é danoso à natureza, é prejudicial à natureza. É um tipo de agricultura que entende o ciclo natural e tenta replicar esse ciclo natural no plantio. Beleza? Bem, Alguma dúvida? não. Ótimo. Então, eu vou liberar um trabalhinho muito simples no livro, uma página só, para vocês fazerem agora. Pode ser? Pode. Ótimo. Eu vou, então, parar de compartilhar a tela aqui e fechar o Zoom. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô lá no chat para respondê-los, ok? Beleza. Show de bola, então. Deixa eu... Ô tio, Diga. você vai mostrar a nota ou não vai ter como? Então, eu estava tentando entrar, dar pra pensar, e eu deixei até agora ele aqui carregando. E até agora fica lá a bolinha girando e não entra. Eu não sei se é porque eu estou no Zoom, a internet fica pior, eu não sei. Mas assim que eu terminar a aula hoje, 1h40, né? Terminar o que eu digo todos os tempos, eu vou tentar entrar lá e lanço a nota no sistema até o final do dia. Pode ser? Pode. Beleza. Mas de uma maneira geral, assim, as notas foram boas, tá? Fiquem tranquilos, não se preocupem com isso. Tá bom? Tá. Então tá. Qualquer coisa a gente se fala no chat, qualquer dúvida, tá bom? Beleza. Ah, eu vou liberar um videozinho lá na plataforma, vocês podem assistir depois, falando um pouco sobre agricultura, bem bacana. Ok. Falou? Beijo pra todo mundo, gente. Até mais.